Obrigada. Imagina. Eu idealizo um mundo onde eu não precise mais lutar por acessibilidade, onde isso acontece de forma tão natural, assim como a respiração para mantermos vivos, assim como bebemos água quando sentimos sede ou quando descansamos quando estamos exaustos. Um mundo onde as pessoas com deficiência possam ser notadas e que suas histórias contenham muitos momentos de experiências boas. Eu sou a Jéssica, sou uma mulher cis, tenho cabelos loiros na altura do ombro, pele no tom de bege médio, uso um óculos com armação transparente e apliquei um batom levezinho no tom vermelho. Estou usando uma blusa no tom de rosa e o meu fundo de tela é a imagem do meu quarto. Tenho 31 anos, sou gaúcha, casada e mãe de um menino incrível. Sou formada em gestão de pessoas, tenho pós-graduação em liderança, mentoria e coaching, educação especial e inclusiva, e neste momento estou realizando um MBA em diversidade e inclusão na sociedade e organização. Minha profissão é analista de atração de talentos no Grupo Boticário, onde eu tenho a possibilidade e a honra de falar sobre diversidade. Aliás, o meu batom é da Eudora, tá? Faz parte do Grupo Boticário e eu recomendo. Nas horas livres, eu sou palestrante do TDC. Na realidade, hoje eu estou estreando no TDC a minha primeira palestra na vida, desejando ser a minha primeira de muitas. E hoje, neste momento, vamos falar sobre acessibilidade para pessoas com neurodiversidade. E quais são os meus objetivos de vida? Então, apresento a vocês o Eric, meu filho. Ele é e sempre será o topo dos meus objetivos. O Eric é um menino meigo, carinhoso, sorridente, feliz. É uma criança de 4 anos e meio, forte, com seus 30 quilos bem distribuídos, tem uma cabeleira volumosa na cor castanho médio, pele clara, e na foto da apresentação, ele está sentado em nosso sofá da sala, vestindo uma camiseta laranja de manga comprida, uma calça de pijama com vários desenhos de motinho e um dos seus braços levantados, tentando pegar uma das bolhas de sabão que fizemos para ele, uma brincadeira que ele adora. O Eric é um menino autista de nível 2 de suporte, não verbal. É inteligente e nos ensina muito, todos os dias. E ele é o motivo para eu estar aqui hoje, né? Ele é o motivo por eu ter mergulhado de cabeça nesse tema, né? Diversidade. Antes de entrarmos mais a fundo no assunto sobre acessibilidade para pessoas com neurodiversidade, eu gostaria de primeiro falar sobre ela, sobre a neurodiversidade de fato. E quando a gente busca no famoso Google, a gente sempre se depara com tantos conteúdos que nos deixam mais confusos. Mas, basicamente, eu posso trazer aqui, de forma geral e superficial, que a neurodiversidade é quando acontecem modificações neurológicas que trazem prejuízos, principalmente na socialização do indivíduo. Alguns casos de forma mais leve e outros de formas mais severas. Só quem vive com a neurodiversidade consegue explicar na prática como é. Cada ser humano tem suas características únicas e nossas diferenças nos tornam pessoas especiais. Viver com a neurodiversidade nos permite refletir sobre nossos planos pessoais, planos de vida, viagens, aquisições e experiências. Como é que eu posso planejar algo que não temos controle sobre nada ou sobre tudo? Considerado neurodiversidade, né? Entrando um pouco mais, né, no que é considerado neurodiversidade, eu vou abordar algumas dos transtornos e condições que a gente mais encontra no dia a dia. Falando um pouco sobre a dislexia. A pessoa disléxica apresenta dificuldades na aquisição e automatização da leitura e da escrita, ou seja, ela enxerga as letras, as palavras um pouco embaralhada. Transtorno do espectro autista. A pessoa com TEA apresenta prejuízos na interação social e na comunicação. Além disso, o indivíduo apresenta neurodesenvolvimento caracterizado por padrões de comportamentos repetitivos, ou seja, a pessoa que tem autismo, ela tem dificuldades de interagir com outras pessoas, ela não consegue, em alguns casos, participar de atividades, ela tem mais rigidez, mais limitações com relação a isso, e também tem os comportamentos repetitivos que a gente costuma falar que é a estereotipia. O transtorno do déficit de atenção com hiperatividade, o famoso TDAH,
A pessoa com TDAH apresenta sintomas como inquietude, desatenção, impulsividade. É aquela pessoa que se sente muito inquieta, muito agitada durante o dia, ela não consegue focar em determinadas atividades, ela tem o costume de esquecer algumas coisas. A síndrome de Tourette é a pessoa que apresenta tics múltiplos, os quais podem ser vocais ou motoras. De repente, você está numa conversa, num grupo de amigos, se tem uma pessoa que tem a síndrome, é aquela pessoa que fala determinadas palavras, xingamentos, normalmente num tom mais alto do que a conversa, ela também tem alguns movimentos mais repetitivos. A descalculia é quando a pessoa apresenta dificuldades para pensar, refletir, avaliar ou raciocinar em atividades relacionadas à matemática. Ela é tipo a dislexia, porém ela é mais voltada para números, ela não consegue fazer equações básicas, ela tem mais dificuldade de entendimento na matemática. Transtorno obsessivo compulsivo, também conhecido como TOC, é quando a pessoa apresenta algumas obsessões que podem prejudicar o convívio social, né? Como uma obsessão por limpeza, comportamentos repetitivos e desconexos, né? De repente você tem num grupo de amigos aquela pessoa que não cumprimenta nas mãos, ou quando faz isso, ela corre limpar as mãos, ela é muito mais ligada na limpeza, na higienização, porque ela acredita que aquilo é algo sobre vida e morte, mais ou menos nesse sentido. Falando um pouco mais sobre os transtornos e condições que a gente mais vê com frequência no dia a dia, eu vou falar sobre 3 delas, tá? Eu vou falar sobre o TEA primeiro, que é o transtorno do espectro autista. O transtorno, ele é um resultado de alterações físicas e funcionais do cérebro e está relacionado ao desenvolvimento motor da linguagem e de comportamento. De modo geral, para grande parte da população, o autista, né, a maioria tem dificuldades de convivência com a sociedade, ela tem dificuldades de permanecer numa conversa, num grupo de amigos, né, ela tem um pouco mais de limitações com relação a barulho, luzes, né, essas coisas acabam se tornando gatilhos para crises. O autismo hoje, ele tem 3 níveis, né, então o nível 1, 2 e 3 de suporte. Quando a gente fala do nível 1, ele é um nível mais leve, a pessoa ela precisa de pouco suporte no dia a dia, ela consegue socializar com as pessoas em muitos momentos, mas tem algumas limitações. A pessoa que está dentro do nível 1 de suporte, ela consegue ir, de repente, no mercado, numa festa, num cinema, num show. Não quer dizer que ela não vá ter alguns desconfortos com barulho, luz e muito estímulo, mas ela consegue, com mais frequência, participar desses ambientes. O nível 2 de suporte, ele é um pouco mais moderado. A pessoa precisa de algum suporte durante o dia a dia para algumas atividades. Ela tem mais dificuldade de socializar. O caso do Eric, do meu filho, ele é nível 2 de suporte. Nem sempre, né, não é uma regra, como né, um espectro, né, tem diversas diferenças, mas o Eric, ele é não verbal, né, e o não verbal, normalmente, ele entra dentro do nível 2 e 3. Normalmente, essa pessoa consegue fazer um pouco mais de atividades simples do dia a dia, mas ela pode sim precisar de mais apoio, né, tipo alguém que ajude, que dê uma indicação, que mostre como fazer. O nível 3 de suporte, ele é um pouco mais grave, ele é mais severo. A pessoa precisa de muito suporte para as atividades do dia a dia. De modo geral, ela não consegue socializar. No nível 3, é aquela pessoa que não consegue fazer as atividades mais básicas, como de higiene, escovar os dentes, tomar um banho, vestir uma roupa, uma alimentação. Ela tem muito mais seletividade alimentar, normalmente, em alguns casos, a pessoa só se alimenta de líquidos, ela não consegue se comunicar, ela tem mais dificuldades de permanecer a um ambiente barulhento, então esse é o nível 3, ele é o mais forte, é o mais agressivo. Dados sobre o autismo. Trazendo uma pesquisa que vem sendo realizada desde 2004, tá? A gente nota um crescimento bem constante, né, no número de pessoas com autismo. Muitas pessoas dizem, mas está cada vez mais aumentando, né, o número de pessoas com autismo. Tem duas situações, tá? Tem a situação de que, de fato, nossa população está aumentando, então, realmente, a gente vai encontrar mais pessoas dentro do transtorno do espectro autista, mas também tem a questão de que, antigamente, ali em 2004, por exemplo, a gente não tinha tanto acesso ao diagnóstico.
Em comunidades mais carentes, por exemplo, era um pouco mais difícil de acesso à medicina, à ciência, e hoje a gente já está conseguindo chegar nessa população para realizar o diagnóstico de verdade, assim, o diagnóstico correto. No mundo, hoje, a gente tem em média de 70 milhões de pessoas, né, com autismo. No Brasil, a gente tem mais de 2 milhões de autistas, tá? Essas fontes estimadas da OMS. Falando um pouco sobre o TDAH, né, o transtorno do déficit de atenção com hiperatividade. O transtorno TDAH é um transtorno neurobiológico de causas genéticas que aparece na infância e frequentemente acompanha o indivíduo por toda a sua vida. Ele se caracteriza por sintomas de desatenção, inquietude e impulsividade. Ele é chamado, às vezes, de DDA, que é o distúrbio do déficit de atenção. Falando um pouco sobre os dados gerais do TDAH, né, entre 5% e 8% da população mundial convivem com o TDAH, e no Brasil, 2 milhões de novos casos são registrados por ano. Então, isso é muitas pessoas que, né, sofrem com esse transtorno. Sobre a dislexia, tá? A pessoa com dislexia, ela apresenta um funcionamento peculiar do cérebro para o processamento linguístico relacionado à leitura. O dislexo, ele tem dificuldade para associar os símbolos gráficos às letras com o som que elas representam e organizá-las mentalmente numa sequência temporal, ou seja, ela olha para a frase, ela enxerga as letras mais embaralhadas, ela não consegue formar as palavras, ela não consegue enxergar o que realmente, de fato, está escrito. Dados sobre a dislexia. Então, a dislexia acomete de 5% a 17% da população mundial, e no Brasil, né, o transtorno afeta quase 4% da população. Falando um pouco mais agora sobre a acessibilidade de fato para pessoas com neurodiversidade, né, eu fui atrás de algumas informações com relações a barreiras encontradas, né? Então, a gente encontra hoje muito excesso de informação que sobrecarrega a parte sensorial, tiram a atenção e o foco do conteúdo, janelas e notificações invasivas, como o site X quer te enviar uma notificação, carrosséis de conteúdo que alteram de forma automática e não permitem que a pessoa leia o conteúdo no tempo dela, telas que possuem um tempo limitado para que as pessoas interajam e não informam o tempo restante. As pessoas podem precisar de mais tempo para completar um processo novo. Nesse caso, principalmente com pessoas com TDAH e autismo, é muito importante a gente dar visibilidade para esse tipo de informação, né? Contexto para esse tipo de informação que quando tem, de repente a pessoa está preenchendo um formulário e do nada aparece um pop-up ali, brilhando ali com alguma outra informação totalmente descasada com aquilo que a pessoa está fazendo no momento. Isso distrai, né, essa pessoa, tira a atenção dessa pessoa, acaba trazendo algumas confusões para ela. Sites que exigem que você lembre de alguma informação complexa, temporária, como um código de acesso, como alguma senha, formulários que não ajudam a pessoa a entender o que aconteceu de errado, como corrigir o erro, isso pode levar à ansiedade, trazendo como exemplo, de repente eu estou fazendo uma inscrição para alguma palestra, por exemplo, trazendo aqui como exemplo, eu preenchi todas as informações, quando eu cheguei lá no final e enviei o formulário, vai dizer que tem um erro, mas ele não vai me dizer qual que é o erro, o que eu esqueci de colocar, ou qual informação eu coloquei errado, e eu vou ter que subir todo o formulário e olhar item por item para até achar qual que foi o meu erro. Isso acaba gerando bastante ansiedade e desconforto para pessoas que têm autismo e TDAH. Conteúdo confuso, com longas passagens de texto e com erros ortográficos, dificuldade em entender o tom da mensagem de uma comunicação. Aqui, trazendo um exemplo para pessoas que têm TDAH e autismo, em sua maioria das vezes elas não conseguem identificar duplo sentido, sarcasmo, elas não conseguem identificar quando a pessoa está fazendo uma brincadeira, ela diz que gostou de determinado assunto, mas na verdade ela não gostou. Para pessoas com autismo e TDAH, aquilo é uma verdade absoluta. Então, a gente tem que ter muito cuidado quando a gente vai passar a nossa comunicação, para que a gente não esteja passando a comunicação de forma errada. Como promover a acessibilidade para pessoas neurodiversas, né?
foco, eliminar as distrações para ajudar as pessoas a focar na tarefa principal, evitar o uso de elementos que possam disputar a atenção da pessoa, aquele pop-up brilhando lá, que não tem conexão nenhuma com o assunto, aquilo ali totalmente desnecessário. Fornecer um modo de foco de leitura. Sobre previsibilidade, isso é muito importante, informar onde a pessoa está e quanto falta para que ela termine ou atinja o objetivo, a tarefa que ela está realizando. É extremamente importante dar a previsibilidade para uma pessoa autista, para uma pessoa que tem TDAH. Disponibilizar pautas com antecedências às reuniões. Se eu marquei uma reunião para amanhã, eu preciso levar essas informações, o que vai ser discutido dentro dessa reunião, para que a pessoa ela se prepare, ela se sinta confortável em poder participar, em poder trazer a opinião dela. Divulgar o nome das pessoas que irão participar da reunião. É extremamente importante não ter surpresas nesses momentos. Isso é ser acessível, isso é notar a pessoa que está do outro lado da tela, que ela tem alguma dificuldade, que ela tem alguma limitação, isso é levar em consideração a opinião da outra pessoa. Tolerância a erros. Ajudar a pessoa a entender onde ela errou. Mostre o que ela pode fazer para consertar. Aqui não é sobre mostrar o resultado, mostrar como faz, mas sim dar caminhos. Mostrar como ela pode fazer diferente, como ela pode chegar no resultado certo. É preciso ter flexibilidade e paciência para aceitar pequenas falhas. Somos humanos, não somente pessoas neuroatípicas, mas neurotípicas também são suscetíveis a erros. Isso é extremamente importante a gente sempre levar em consideração. Objetividade. Evite metáforas, jargões e expressões que podem não ser de conhecimento de todas as pessoas. Voltando lá nas barreiras, como eu comentei antes, né, tem pessoas que não entendem duplo sentido e sarcasmo numa frase. Se eu disser para a pessoa que eu gosto de abacaxi, por exemplo, ela vai entender que eu gosto de abacaxi. Mas eu não gosto de abacaxi, eu tenho alergia a abacaxi. Então, é extremamente importante a gente sempre levar a verdade na nossa comunicação. Comece suas explicações com um resumo em tópicos da mensagem que você pretende passar. Quando você vai passar, por exemplo, uma reunião, você já começa a reunião falando: oi, pessoal, hoje a gente vai falar sobre determinado assunto, né? A gente trouxe hoje esse tópico, a gente precisa entender se esse tópico foi bem sucedido, não foi bem sucedido, onde a gente errou, onde a gente acertou. Isso é extremamente importante para que a pessoa já se prepare e ela não seja pega de surpresa, porque isso incomoda. Múltiplos meios. Forneça Jéssica, desculpa, vou te interromper, porque o Hopin deu uma instabilidade e não está transmitindo, tá? Eu já te aviso quando puder voltar. E de onde que eu parei? De agora. Esse múltiplos meios em diante, tá? Só espera um minutinho. Só para você não falar sem ninguém ouvir. Já volto a avisar. Só um minuto, desculpa. Tá bem. Não, tranquilo. Não, tenho aqui.
Só mais um minutinho, tá, Jéssica, que a gente já volta. Jéssica, pode Oi? voltar. Pode voltar. Show. Desculpa Obrigada, mais tá? uma vez, imagina. Não, tranquilo. Voltando aqui, então, falando um pouco sobre os múltiplos meios, tá? Fornecer múltiplos formatos de passar o conhecimento para cada pessoa, né? Cada um tem a sua particularidade, preferência. De repente, eu gosto de aprender de forma de leitura, outra pessoa gosta ouvindo, outra pessoa gosta fazendo na prática. Então, é extremamente importante dar a opção, né, de várias possibilidades de aprendizagem. Cada ser humano é um conjunto dos seus conteúdos biológico com seu conteúdo social, portanto, somos único, tá? Não existe nenhuma outra Jéssica, não existe nenhum outro Eric, isso é extremamente importante a gente sempre respeitar, né, que a gente é único. E mais, tá? Evite estereotipos. Generalizações e estereótipos podem propagar estigmas e levar a suposições que não são verdadeiras. Dizer que uma pessoa com deficiência não pode fazer determinada atividade é errado, né? A gente não tem esse direito de falar isso de uma pessoa com deficiência. Seja empático, sejamos todos empáticos. É importante nunca minimizar as experiências de uma pessoa neurodiversa, o que pode parecer preguiça e timidez para uma pessoa neurotípica, que não possui nenhum transtorno ou deficiência, geralmente é um grande obstáculo para quem é neurodivergente. Não force interações sociais. Algumas pessoas neurodivergentes, como colaboradores com transtorno do espectro autista, por exemplo, podem sentir grandes desconfortos nas interações sociais de longas e contínuas. Procure entender os limites e respeitar o espaço de cada um. E trazendo aqui como exemplo, até mesmo o meu filho Eric, ele tem muita dificuldade de permanecer durante muito tempo num ambiente barulhento, com muitas pessoas falando com ele. Tem aquela pessoa, ai, dá beijo, né, me cumprimenta e tudo mais, ele não gosta desse tipo de situação, de comportamento, ele prefere ficar na dele, então é extremamente a gente respeitar, né, as limitações de cada um. Para algumas pessoas, a rotina é crucial para o bom andamento do dia a dia. Quando for propor mudanças, faça isso com antecedência e ajude a pessoa a se adaptar. Para esses momentos, a paciência é o grande segredo para o sucesso. Trazendo novamente aqui o meu filho, o Eric, tá? É extremamente importante a gente ter a rotina sempre certinho, e se a gente for fazer alguma mudança, a gente já começa com antecedência a trabalhar isso na vida dele, nos dias dele, a gente já começa avisando uma semana antes, determinado dia a gente vai mudar, você não vai na escolinha, você vai para casa da avó. Isso é extremamente importante para que ele associe, né, que vai ter uma mudança, que vai ser diferente e ele não sofra tanto, né? Para pessoas adultas também com autismo, com TDAH e outros transtornos, a rotina também é crucial. Cada um tem o seu jeito de trabalhar, de sair de casa, de ficar em casa, de estudar. Então, mudar, mexer nisso pode gerar diversos problemas para essa pessoa. Falando um pouco sobre capacitismo, tá? É extremamente importante a gente sempre falar sobre capacitismo, porque isso é crime, né? E a gente precisa evitar ao máximo falar coisas que a gente não deve falar, tá? Dizer que uma pessoa com deficiência não consegue realizar determinada atividade por causa da sua deficiência é errado e é um absurdo, tá? Evite falar algumas frases como, fingir demência. Gente, não se fala isso, tá? O correto é dizer que fiz de desentendido. Ou outra, dei uma mancada. Não, gente, eu cometi uma gafe, né? Muito melhor, muito mais bonito, né? Não fale algumas frases nunca para uma pessoa com deficiência, como as próximas frases que eu vou falar, tá? Seu problema não tem cura? Desde quando uma deficiência é um problema, né? Mas como você faz as coisas do dia a dia? Ué, gente, fazendo, né? Toda pessoa faz as suas atividades, ela tem as suas maneiras de realizar as atividades do dia a dia. Outra frase também que é bem difícil, que eu acho que se falarem para mim eu vou ficar muito triste, é: a gente só recebe o fardo que aguenta carregar, né? Como mãe,
como mãe, eu acho que isso para mim deve ser um absurdo, assim, dizer que o meu filho é um fardo, que o meu filho é um problema, que o meu filho é um castigo de Deus, como recentemente ali surgiu uma polêmica, né? Eu acho que a gente nunca, jamais deve dizer que uma deficiência é algo ruim, gente. Isso não é. A gente consegue conviver com tudo, as pessoas vivem, as pessoas elas evoluem. Isso é muito importante a gente sempre lembrar disso, né? E uma frase também que eu já ouvi bastante, né? Você nem tem cara de autista. Gente, o autismo é uma modificação neurológica, né, na cabeça, não é física, não é no corpo. Então, isso é extremamente importante a gente sempre lembrar que o autismo não tem cara, né? A inclusão, ela não beneficia apenas pessoas com deficiência, tá? Mas sim todas as pessoas que possam ali participar, como, por exemplo, quando eu construo uma rampa de acesso na entrada de um estabelecimento, tá? Eu não estou só beneficiando uma pessoa com deficiência, com uma pessoa cadeirante, uma pessoa cega, e sim uma pessoa idosa, uma gestante, uma pessoa com obesidade, né? A gente lembra, né, dessas situações que a gente está beneficiando todas as pessoas. Hoje eu posso estar com, sei lá, o pé machucado e eu prefiro subir uma rampa do que uma escada, né? Isso é muito importante, a gente tem que sempre lembrar disso. Precisamos ser inquietos, precisamos nos sentir incomodados, né, no dia a dia com relação a esse tema. E eu queria fazer alguns agradecimentos especiais para algumas pessoas que participaram, né, do meu dia a dia, do meu ano, são pessoas que fazem parte da minha história, da minha construção, são base de apoio, né, minha família, né, minha base ali, meu marido, meu filho, meus pais, meus sogros, alguns amigos também que são extremamente importantes, que estão sempre aí buscando saber como é que a gente está, sempre perguntando do Eric, para mim, quando perguntam do meu filho, é muito importante, né, ganha estrelinha, e a minha mentora Thaís também, que é uma pessoa que me tira do conforto sempre que a gente conversa, né, ela me faz olhar mais o macro, não o micro, né, obrigado por tudo. Outras pessoas também que participaram aí do meu dia a dia, do meu ano, que fizeram um papel muito importante aí na construção e que me ajudam muito com o Eric, né, que eu acho que sempre quando uma pessoa ama teu filho, eu acho que a gente também ama junto, porque é a nossa nosso bem mais precioso, nosso tesouro, né? Então são pessoas aí que muito obrigada por tudo até aqui, né? E eu encerro a minha apresentação agora. Aqui tem o meu LinkedIn para quem quiser me seguir, se conectar comigo, o meu Instagram também, lá no meu LinkedIn eu falo bastante com relação à diversidade. E no Instagram eu estou me encaminhando para falar um pouco mais também, trazer mais conteúdo do meu dia a dia, minhas experiências, né? Tentando ser um pouco influencer também. Obrigado, pessoal.